Queridos, nós ontem tivemos ou melhor, na semana, né? Mas ontem, de maneira muito particular, nós tivemos um momento muito especial ali em São João do Cariri. O presbítero Daniel já mencionou. Hoje à noite nós vamos ter um momento também muito especial de celebração, quando iremos receber, alguns deles chegaram de madrugada e, portanto, não estão aqui hoje pela manhã, mas vão estar todos à noite e nós vamos recebê-los aqui, os nossos voluntários, os que foram missionários durante esses dias ali em São João do Cariri. E os frutos, certamente, o Senhor tem produzido. Eu acabei de receber aqui da doutora Renata, que coordenou a parte do atendimento social, que nós tivemos cerca de 192 atendimentos, 38 na especialidade de cardiologia, 12 em mastologia, 19 clínica, endócrino 6, dermato 31, neuro 16, cirurgião com 3 procedimentos, nutrição 12, ginecologia 20, psicólogo 10 total, na verdade 207, não 192. E todas as vezes que nós fazemos isso, não fazemos pela ação médica em si, mas como uma oportunidade de, na concretude do amor, de ajudar aquela comunidade carente, também falar do amor de Deus. O mais importante foi todo o trabalho que, por intermédio dessas ações sociais e outras iniciativas, foi feito durante a semana, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, jovens, e o pastor Temístocles me mencionou, eu creio que na sexta-feira ele mandou uma mensagem para mim, dizendo: pastor, a gente percebe que aquela resistência espiritual que a gente enfrentou nos anos anteriores, começa a ceder pelo poder do Evangelho, da oração do povo de Deus, e talvez tenha sido das edições todas a edição mais acolhedora por parte da cidade em relação ao nosso trabalho, o que nos faz dizer assim: é isso mesmo que devemos continuar. Em algum momento, alguns ficaram desanimados, ir novamente a São João do Cariri, porque podemos ir a outros lugares, ou o trabalho eventualmente tem lutas. Quem esteve aqui domingo passado ouviu o Ezequiel, nosso missionário, falar da dureza daquele povo, que ele mesmo em alguns momentos desanima, é natural, mas nós não podemos deixar isso nos abater não, irmãos. A palavra de Deus diz que o trabalho da gente é semear, e Deus vai colocar no coração certo a divina semente, e se Deus quiser, hoje à noite nós vamos estar celebrando com todos aqueles que foram, agradecendo a Deus o trabalho que foi realizado. Quando nós vemos situações como essas, de obras feitas em nome de Deus, quando nós iremos ver agora, daqui a pouco do culto, o trabalho feito tão dedicado pelo nosso departamento infantil, tanto pela manhã como à noite, ensinando os nossos filhos e expondo aquilo que eles aprenderam. Quando nós formos ver daqui a pouco as próprias crianças agradecendo a Deus e expondo o que eles aprenderam, as artes visuais, os versículos, os conceitos, os princípios, a gente fica sempre perguntando, e eu postei há momentos antes do culto, qual seria o tema do nosso sermão de hoje pela manhã. Como é que nós podemos dar esses testemunhos sem chamar para nós a glória, sem nos autopromovermos, sem dizermos que é por nossa causa, que são obras que têm algum tipo de mérito diante de Deus? Em outras palavras, como fazer o bem, além de não olhar para quem, mas apontando para Deus. Eu sei que para muitos isso parece simples e óbvio, é só dar a glória a Deus. Mas dizer que é feito para a glória de Deus, nem sempre revela as motivações contaminadas e tortuosas que às vezes nós temos no coração. É muito possível que nós façamos algo para a glória de Deus, mas também para buscar o reconhecimento humano, o elogio. É muito possível e arriscado que nós ofereçamos a Deus aquilo que nós queremos oferecer para a glória dele, mas buscando um pouquinho para nós. E isso acaba por contaminar tudo aquilo que nós fizermos. Então, como dizer, assim como o salmista no Salmo 115 disse: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor,
mas ao teu nome dá glória. Como fazer isso? Eu gostaria de convidá-los para responder a essa pergunta, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, em pleno Sermão da Montanha, nós vamos receber a instrução de Deus de como dar a glória ao Senhor. Capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão, a Nova Almeida atualizada. Eu tenho gostado de ler bastante essa versão nos últimos tempos, porque ela preservou grande parte da qualidade, da fidelidade da versão atualizada que nós usamos, e tem trazido uma linguagem um pouco mais próxima daqueles que não têm muito costume de ler a Bíblia. Como eu convivo no contexto muito próximo disso, eu tenho lido. Então, se na projeção tiver um pouquinho diferente, já fizeram aí a atualização, né? Talvez na sua Bíblia que esteja diferente. Diz assim a palavra de Deus: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos olhos dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar ainda com Deus e vamos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, nós Te louvamos pelo fato de estarmos aqui, podermos Te adorar, Te bendizer, ouvir canções que glorificam o Teu nome, fazer orações a Ti, ler a Tua palavra. E tudo isso é para que o Senhor se agrade de nós, não porque tenhamos algo em nós, mas porque reconhecemos o muito que há em Ti, de bondade, graça e misericórdia. Que isso tudo glorifique o Teu nome, Te agrade, porque há reconhecimento e gratidão no nosso coração, por quem Tu és e pelo que Tu fazes conosco. Nesta hora, tendo o Teu coração alegre, ministra ao Teu povo, fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, dá, ó Pai, que pela Tua graça a Tua palavra possa ser exposta com fidelidade e com relevância para cada um de nós. Só Tu, pelo Teu Espírito, que inspirou essa palavra, só Tu, pelo Teu Espírito, que pode iluminar o nosso coração, é que certamente será glorificado ao final desta mensagem. Nós daremos a Ti a honra, a glória e o Teu louvor. Fala conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. O Sermão da Montanha, como todos nós sabemos, é praticamente a constituição do reino de Deus na nova aliança. Alguns fazem paralelos, por exemplo, entre o Sermão da Montanha e a entrega da lei em Êxodo capítulo 20. Existem, de fato, paralelos muito claros, mas eles estabelecem mais do que princípios, eles estabelecem algo que Jesus vai enfatizar em todo o restante do seu ministério. É o primeiro dos 5 grandes sermões, dos 5 grandes discursos de Mateus, e em cada um deles você vai ter um elemento muito importante que faz parte da doutrina de Deus por meio de Jesus Cristo, que o diferenciava dos escribas e fariseus que costumavam ensinar naquela época. Ao fim desse sermão, por exemplo, o texto diz: e as multidões se maravilhavam da doutrina, do ensino de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. A palavra autoridade também pode dar o significado de autenticidade, e não como os escribas e fariseus, que eram os mestres da lei e que tinham uma prosódia, uma retórica, uma oratória muito convincente, mas cuja vida era incoerente com aquilo que eles ensinavam. Portanto, quando Jesus vai ministrar esse sermão, ele vai focar naquilo que lhe dava autoridade e que nos dá autoridade também como seus seguidores.
tem a ver com autenticidade, tem a ver com coerência, tem a ver com congruência, onde teoria e prática se juntam ali, com a convergência dessas duas coisas, mas principalmente tem a ver com um lugar dentro da gente, que é um lugar muito obscuro, muito difícil de penetrar, que está para além das palavras que todos podem ver, dos gestos que todos podem olhar, até mesmo dos pensamentos que eventualmente vazam por aquilo que a gente faz. Eu estou falando da profunda camada da alma humana chamada motivação. Se a alma pudesse ser dividida em camadas, aquelas que são mais aparentes são aquelas que nós expressamos externamente, palavras e comportamentos. Numa camada mais embaixo, talvez os pensamentos. Aquilo que nem sempre a gente expressa, algumas vezes vaza, a gente fala e acaba, ao falar, revelando o que nós de fato somos e pensamos. Mas por baixo de tudo, lá no profundo da nossa alma, naquilo que a Bíblia chama de recôndito da alma, ou de homem interior, na linguagem de Paulo, existe uma instância que motiva todas as coisas, motiva pensamentos, motiva palavras, motiva comportamentos, e que é o que nós chamamos de motivação. É o que motiva a ação. Claro que quando eu falo de motivação, você imediatamente, nos dias atuais, você é levado a pensar assim, lá vem ele com um discurso motivacional. Ah, já sei, é aqueles palestrantes motivacionais. Não, de fato não. Nós estamos falando de fato daquilo que Jonathan Edwards, no passado, chamava de afetos do coração, que não tem a ver com sentimentos, tem a ver justamente com as motivações mais profundas. E o próprio Jonathan Edwards dizia que é possível você fazer coisas religiosas com motivações carnais. E os escribas e fariseus eram a maior prova disso. Jesus, então, profere essas palavras e olha, particularmente nessa sessão, a partir do capítulo 6, para aquilo que de fato é mais profundo na alma, que são as motivações. Se você olhar direitinho, Jesus, primeiramente, demonstra o que é que nós não devemos fazer. Ele usa a palavra evitar. A evitação significa uma decisão consciente, não apenas um repúdio, não apenas uma reserva, mas uma decisão, é uma evitação, é uma decisão cognitiva, racional, volitiva. Eu decido não. Isso é evitação. E ele diz assim, evitem praticar. Curioso, porque quando ele diz evitem praticar, ele vai qualificar. Mas de imediato eu penso, assim como certamente você pensa, se já é difícil as pessoas praticarem o que é bom, o que é certo, e vem alguém dizendo assim, evite praticar, não é contraproducente, não. Jesus não deveria colocar de maneira positiva, dizendo o que é que eles deveriam fazer. Por que ele começa dizendo de maneira negativa o que eles deveriam evitar fazer? É porque, do ponto de vista de Deus, o fazer e o fazer com motivação, o não fazer, desculpe, e o fazer com motivação errada é a mesma coisa. Não tem valor nenhum para Deus. Eu diria que a ênfase de Jesus é tão clara aqui que é possível que o não fazer seja menos danoso do que o fazer com a motivação errada. Daí porque Jesus critica tanto o hipócrita. E o que é o hipócrita? É aquele que faz o certo com a motivação errada. E ao fazer o certo com a motivação errada, ele polui, ele contamina completamente a obra que ele faz. A pessoa que é beneficiada é a beneficiada, abençoada, louvado seja Deus. Mas diante de Deus, aquele hipócrita não tem valor nenhum. Por isso as palavras mais fortes de Jesus não eram contra aqueles que não faziam, eram contra aqueles que faziam com a motivação errada. Por isso ele começa dizendo, evitem praticar. Eu gosto muito da ideia de que quando Jesus fala evitar praticar, ele não está falando de uma coisa fortuita, que de alguma maneira, em algum momento, a gente faz. Porque isso é humano. De fato, em algum momento a gente faz, sempre em algum momento, ou em vários momentos, ou em muitos momentos, coisas boas com motivações erradas. Porém, o que ele está dizendo é que isso não deve se tornar uma prática. Não deve virar costume.
não deve virar modo de vida, como os hipócritas religiosos da sua época tinham adotado como estilo de vida, de fazer as coisas certas com motivações erradas. Por isso que ele diz, evitem praticar. Mas evitar praticar o quê? Ele qualifica no texto. Ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça. Quando ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça, veja, ele não está desqualificando as obras de justiça. Ele está dizendo que essas obras são justas, são boas, devem ser feitas. No entanto, ele diz assim, evitem praticar as obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Qual é o problema? Não é praticar. Não é praticar obras de justiça, é praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos pelos outros. Ficou claro? Nada mais claro do que isso. Do que é que Jesus estava falando? E Jesus estava falando, portanto, de motivações erradas. E aqui nós nos encontramos, irmãos, num ponto que nos faz pensar assim, meu Deus, em algum momento eu vou conseguir praticar coisas boas com a melhor motivação do meu coração, sendo eu um pecador? É melhor então não fazer nada. Porque se eu faço, eu pioro, então é melhor não fazer. Por incrível que esse raciocínio possa parecer, há pessoas na história que pensaram assim. E até encontraram justificativa teológica para isso. O apóstolo Paulo diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o praticar. Logo, se Ele quiser que eu faça alguma coisa, Ele vai me dar a motivação certa para eu fazer da maneira certa. E enquanto Ele não se mexer, eu também não vou me mexer. Essa passividade faz com que, especialmente no meio cristão, porque nós cremos que a salvação é apenas pela fé, baseada na graça de Deus, muitas pessoas se tornem omissas. Quando domingo passado eu fiz um apelo e muitos de vocês atenderam, e eu questionei o que é que vocês vão fazer no sábado que vem, e era ontem, tentando estimulá-los e motivá-los a, de repente, reagendar alguns compromissos, que são muito legítimos, e de repente passar o sábado lá em São João do Cariri. É possível que algumas pessoas tenham raciocinado, mas por que eu tenho que fazer isso? Já tem gente demais fazendo. O pastor é que deveria fazer, os pastores são pagos para isso. Não tem um missionário lá? O que eu tenho que fazer? Eu não estou sentindo vontade, o meu coração não está me pedindo, nada está me direcionando para isso, por que eu vou fazer? Essa passividade, muitas vezes, um versículo mal interpretado como esse, que Deus opera em nós tanto querer como realizar, a sua justificativa teológica. E ao fazer isso, as pessoas perdem o grande privilégio que Deus, escrevendo por intermédio de Paulo a sua escritura em Efésios capítulo 2, diz ser algo que Deus criou para nós. Se você abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 10, você vai ver como ele estabelece que as boas obras foram criadas por Deus desde antemão, para que nós andássemos nelas. Por incrível que pareça, olha o que é que Deus está dizendo nesse texto, preste bem atenção. Esse texto é a continuidade de 2 versículos que nós temos de cor, que a salvação é somente pela fé e não pelas obras. Mas aí ele diz, no verso 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele continua no verso 9, dizendo, não de obras para que ninguém se glorie, mas que, deixando muito claro que as obras não estão de fora da vida cristã. Pois nós, sendo feituras dele, criados em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus para finalidade, propósito, para boas obras. Boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o fato é que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. É o que diz o texto. E obras que nós não criamos da nossa cabeça. Obras que Deus estabeleceu que fizéssemos. Nós vamos ver 3 delas na exposição de hoje pela manhã. E essas obras que nós devemos fazer, Deus criou e deu a oportunidade e a missão e o propósito para que nós andássemos dela. Portanto, pensar que
Porque podemos fazer a boa obra de má motivação, isso nos levaria então a nos omitirmos de fazer, é apenas desculpa de desobediente à palavra de Deus. Nós devemos viver para as boas obras. A grande questão é como lidar com a motivação tortuosa da nossa alma para que a boa obra seja de fato boa obra. E ela só será boa obra quando ela for feita com a boa motivação. Jesus, então, continua dizendo assim, e aí ele repete essa expressão várias vezes nesse texto. No verso 1 ainda do capítulo 6, ele diz, porque sendo assim, ou seja, fazendo boas obras diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. A palavra recompensa aqui pode lhe induzir a pensar que Deus paga pelo que você faz. Mas a palavra recompensa aqui é a tradução de uma palavra que, traduzida em outros momentos da Bíblia, tem a ideia de reconhecimento. O que é um reconhecimento? A palavra explica por si mesmo. Um conhecimento é reforçado, por isso que esse prefixo reconhecimento significa um conhecimento dobrado, reforçado. Uma coisa é você saber que alguém fez alguma coisa boa, outra coisa é você reconhecer. Quando você reconhece, você conhece e manifesta o seu conhecimento. Portanto, de alguma maneira, Deus diz aqui na sua palavra, haverá de reconhecer aquilo que fizermos. Ele manifestará a nós aquilo que nós fizermos. Ele dará glória ao seu santo nome, mas ao mesmo tempo, ele nos dará conhecimento que ele teve conhecimento. Qual é o resultado disso? Uma motivação para glorificar a Deus. E aqui eu gostaria de explicar para você por que o reconhecimento é positivo e quando ele é negativo, mesmo quando ele vem de Deus. O nosso cérebro foi criado por Deus, as nossas emoções também, de alguma maneira para trabalhar em termos de recompensa e castigo, recompensa e punição. Desde pequenininhos nós aprendemos o que é errado quando somos restringidos naquilo que somos errados, que fizemos errados. Quando alguém disse não, quando alguém proíbe, quando alguém impede, um interdito é feito para que a gente possa existir. Senão tudo é permitido e a gente nunca vai conseguir viver em sociedade. Esse é um processo que Deus coloca em nós e por nosso intermédio nos faz entender e aprender as coisas. Ao mesmo tempo, o reconhecimento, quando nós somos premiados, elogiados, faz com que a gente aprenda que aquilo é bom. Por isso, dizer a uma criança que ela está certa e elogiá-la é importante. Não para que ela se sinta muito bem, mas para que ela aprenda o que é bom e o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo. Portanto, todo o tempo nós trabalhamos em cima disso. Mesmo quando adultos, irmãos, nós continuamos o nosso coraçãozinho pensando assim, eu vou entender o que é mal quando não der certo alguém disser que eu estou errado. Quando houver um resultado negativo e eu me assustar e perceber que isso não deu certo. E ao mesmo tempo eu vou entender o que é certo. Quando isso der certo, o que nem sempre é verdade, porque nem tudo que dá certo é certo, mas de modo geral, quando der certo, Deus abençoar, as pessoas forem abençoadas e houver um reconhecimento de todos de que aquilo é bom, eu vou reforçar a minha ciência do que é bom. Quando Jesus diz aqui que o Pai vai nos reconhecer, ele quer dizer assim, ele vai reforçar que as boas obras são boas. E por isso, quem faz o bem se sente bem, irmãos. Não é apenas um processo emocional, nós fomos capilarizados nas nossas emoções. Todo o nosso sistema neuronal, tudo que nós somos, todo o nosso crescimento como pessoas é feito por Deus para que nós possamos fazer essa distinção. E ao fazer essa distinção, aprendemos o que é bom. Isso está na matriz daquilo que Paulo chama de consciência. Por isso que Deus diz, por intermédio de Paulo, que mesmo aquele que não conhece a lei de Deus, que explicitamente diz o que é bom e o que é mal, e que é um reforço glorioso, porque vem do próprio caráter de Deus, no entanto, aqueles que vivem sem essa lei,
pela sua consciência, que os acusa ou os absolve, conseguem fazer o que é certo ou conseguem fazer o que é errado. Por isso, com religião ou sem religião, nenhum homem é indesculpável, porque ele foi construído para reconhecer o que é bom e o que é certo. Você pode ter em culturas diferentes, padrões de bondade e de maldade diferentes, mas não existe nenhuma cultura que seja amoral, sem moral alguma, sem ética alguma, que não saiba distinguir o que é bom do que é mal, porque Deus assim nos fez. Quando Jesus então fala assim, que o Pai reconhecerá, ele estará dizendo assim, que o Pai reforçará no seu coração o que é bom e corrigirá o que é mal. Portanto, boas obras lhe amadurecem espiritualmente. A maior recompensa de fazer boas obras não é aquele sentimento do sorriso da criança que nos agradece, da sensação de que somos bonzinhos. Não. A maior recompensa que Deus nos dá é a consciência do que é bom e do que é errado. E não fazer boas obras vai diluindo essa consciência, de modo que o bom se torna mal e o mal pode se tornar facilmente bom. E esta inversão que nós encontramos hoje, entre outras coisas, tem sua origem nisso. Portanto, se você quer amadurecer espiritualmente, sem dúvida algumas boas obras vão lhe ajudar a isso, mas não para a sua salvação. E aqui entra o problema da motivação. O que Jesus estava criticando é que você pode ficar viciada ou viciado nesse reconhecimento. Você pode ficar viciado tanto quanto uma criança, nos seus primeiros 1000 dias de vida, pode ficar viciado em açúcar, se açúcar for introduzido na sua dieta. E qualquer pediatra ou qualquer médico ou nutricionista que estiver aqui pode atestar a isso. Padrões de gosto são estabelecidos logo no início da nossa vida, mas também são estabelecidos ao longo da vida. Como pastor há quase 40 anos, eu vejo esses padrões acontecendo. Há pessoas, mesmo aqui, crentes, fiéis a Deus, que não precisam ser reconhecidas. Você não precisa elogiar, você não precisa recomendar. As pessoas fazem por uma maturidade espiritual, que fazem o que é certo e sabem que não estão fazendo nem pelo pastor, nem pela igreja, nem para ser reconhecidos pelos outros. Por outro lado, há pessoas que, se você não disser um obrigado, e o problema não é dizer o obrigado, porque o que é justo, honrar a quem honrou é justo, mas as pessoas ficam como que com o coraçãozinho e a boca e os olhos clamando pelo reconhecimento humano, pedindo a Deus para um obrigado vir, para um elogio vir. Isso acontece por duas coisas: ou nunca tiveram, e vêm os outros tendo, e querem isso que os outros têm, ou tiveram tanto, mas tanto, que se tornaram viciados nisso. E aqui eu quero dar uma palavra especificamente para os pais. Cuidado com as críticas que você faz a seus filhos, mas também cuidado com os elogios que você faz a ele. As críticas abatem a confiança da criança. Os elogios fazem eles dependentes do reconhecimento humano. Você nunca deveria, por exemplo, elogiar o filho pelo resultado de uma ação dele, mas pelo esforço do que ele tentou. Quer o resultado tenha sido positivo ou negativo, o esforço é mais importante do que o resultado. Isso vai ajudá-lo, por exemplo, quando ele tiver que perder as coisas na vida, ele não se sentir um derrotado, se ele tivesse esforçado. E, ao mesmo tempo, ele não ficar inebriado pela vitória e ter uma baixa resistência à frustração, e a vida é um vale de frustrações. Para cada coisa boa que você se lembrar, você deve lembrar várias outras que você teve que lutar, derrotas, fracassos, e elas fazem parte da vida, forjaram você. Quando você enche o menino de elogio, ele é o mais lindo, ele é o mais inteligente, ele é o mais isso, é o mais aquilo outro, ele começa a acreditar em você, porque os seus olhos e sua palavra são os espelhos que lhe formam a sua personalidade.
Por isso, cuidado com as críticas, mas também cuidado com os elogios. Não por outra razão, a palavra de Deus nos ensina que sejam outros os lábios aqueles que te elogiem. Por quê? Porque quando você é elogiado exageradamente, você se torna ávido a ponto de ser o grande elogiador da sua própria alma. Espelho, espelho meu, há alguém mais belo do que eu? Isso nós podemos fazer erroneamente todo dia. Pensando então que esse reconhecimento é um reforço no que é bom e não um elogio, preste atenção, Deus não precisa elogiar você, mas Ele se sente no dever, se impõe esse dever para amadurecer você, de reconhecer o que você faz. Como é que nós podemos viver boas obras de justiça sem precisar do reforço de homens diante de quem eventualmente nós façamos as nossas boas obras? Ficou claro qual é a questão então? Ok, tendo ficado claro, vamos começar o sermão. Porque até agora era só contextualizando para você entender onde eu quero chegar. E talvez seja mais sutil do que você possa imaginar. Porque nós estamos vivendo, estamos meditando sobre uma vivência humana que é muito profunda, que é a motivação. Quem prega a palavra, por exemplo, e recentemente eu falei para um colega, muito bom pregador, excelente pregador, eu sentaria para ouvi-lo muitas vezes, que ele começou a usar muitas palavras e muitas frases de efeito na mensagem, e hoje isso é um perigo, porque nos tempos dos cortes para a internet, de repente os pregadores se tornaram pessoas que falam palavras bonitas, porque aquele recorte ali pode ser jogado na internet e multiplicar a quantidade de seguidores. Você vê o risco que a gente que prega a palavra tem. E eu disse para ele uma coisa: cuidado para você não embebedar-se com a sua riqueza oratória. Cuidado. Você está gostando demais do que você diz. Você está achando maravilhoso demais. Claro que eu só falei isso porque eu tinha intimidade a ponto dele saber que eu estava falando isso em amor para o bem dele. E de fato ele é brilhante. Mas o perigo de ser brilhante é fazer isso para os outros verem e não para si mesmo. Volte para o texto então. Qual é a maneira de Deus corrigir isso? A primeira delas é que você tome uma decisão de maneira muito clara para fazer as coisas certas da maneira mais secreta que for possível. Olha o que o texto diz: quando, pois, você der esmola, e esmola era uma das 3 grandes obras que os judeus faziam, além da oração e do jejum. As 3 grandes obras eram esmolas, oração e jejum. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Veja aí qual era o problema, era o elogio. E por mais incrível que você possa imaginar, isso existia. Do mesmo jeito que tinha pessoas que eram contratadas para chorar em enterro, as chamadas carpideiras, mulheres que recebiam para chorar, quando o sujeito era tão ruim que não tinha quem chorasse por ele, contratava, já deixava pago, além do caixão e da cova. Havia também gente que era contratada para seguir os sujeitos nas sinagogas, para que quando eles chegassem na porta da igreja, houvesse uma pessoa com deficiência ou alguma situação, ele tirasse do bolso e desse a esmola, e todo mundo na igreja voltasse, ou na sinagoga da Essa, voltasse os olhos para a porta, porque pam, pararam, pam, uma trombeta tocou. E todo mundo reconheceu. Isso existia na época de Jesus. Mas não é somente na época de Jesus. Isso existe ainda hoje. Isso existe ainda hoje. Mas não existe muitas vezes de maneira clara. Existe de maneira secreta no nosso coração. Quando nós fazemos e damos a dica. Tu viu? Quando nós fazemos e dizemos assim: pastor, eu sei que foi muito pouco, mas o que eu fiz foi de coração, viu?
Acredite, às vezes eu escuto esse tipo de telefonema. Pastor, eu fiz muito pouco, mas foi de coração. E o que é que está me induzindo a dizer? Não, meu irmão, foi muito importante. Aí eu comecei a brincar com alguns que estão viciados nisso, isso realmente foi muito pouco, você poderia ter feito mais mesmo. Mas assim, só porque meu coração também é pecador, e eu quero muitas vezes bater naquela pessoa e não posso. Eu digo, realmente foi muito pouco, você poderia ter feito mais mesmo. Mas brincadeiras à parte, você entende como isso é sutil? Você pode tocar trombetas de várias formas, inclusive se autodepreciando. É curioso, porque quando as pessoas se autodepreciam, o que é que elas querem? Que alguém corrija e diga assim, não, pelo contrário, você é muito gente boa. A autodepreciação é um tocar trombeta disfarçado, porque o seu coração e o meu coração são tão enganosos que até para falar mal da gente, a gente fala, até para falar bem da gente, a gente fala mal para que alguém fale bem da gente. Olha que coisa maluca. Fruto do pecado na nossa mente e no nosso coração. Quando eu meditava nesse texto para trazer a vocês, a sensação que eu tive foi aquela que eu espero que você tenha ao final da mensagem que está chegando perto dela. É a seguinte: pastor, estou perdido. Eu faço isso tudinho. E ainda tem umas coisas que eu faço que o senhor não disse. Você está perdido mesmo. Eu também. Porque é virtualmente impossível. Mas há uma disciplina que Deus propõe para nós. Todas as vezes que você puder fazer, opte por fazer da maneira mais secreta possível. Isso disciplina o seu coração. Isso mortifica a sua carne. Isso faz com que você, em algum momento, se tentado for bater trombeta, tocar trombeta diante dos outros, o secreto lhe preserve disso. Por isso que ele diz assim, quando der esmola, não deixe que a sua mão esquerda veja o que a mão direita, é uma metáfora que ele usa. Também não toque trombeta diante das sinagogas e das ruas. E a razão está no verso 4, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará o reconhecimento. Reforçará e dirá, é isso mesmo, meu filho. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu sei que tem muita gente aqui que a conhece. Uma querida irmã que, quando eu cheguei como seminarista na primeira igreja presbiteriana, era uma mulher muito caridosa e muito carinhosa com os pastores. O pastor Adalto, na época, me disse assim, olha, não se constranja se a irmã fulana de tal, em algum momento, lhe der alguma oferta. Chegar com um envelopezinho, ela chegava toda encabuladazinha, com um envelopezinho dobrado, bem dobrado, e colocava no bolso do paletó da gente. Quando a gente via, era uma oferta. Mas ela dizia uma coisa que era muito interessante. Não diga a ninguém que eu lhe dei isso. Não diga a ninguém. Como seminarista, numa pindaíba danada, a vontade que tinha era dizer assim, minha irmã, me dê até mais, porque eu estou precisando mesmo. Mas uma coisa eu fiz, e eu já contei essa história de quantas vezes ela me abençoou naqueles 4 anos de seminário, secretamente colocando no meu bolso o que ela achava que eu estava precisando. E parecia que ela adivinhava, melhor, Deus tocava no coração dela e usava. E o nome dela eu nunca vou dizer. Há pessoas que conviveram com presbíteros queridos que eu convivi na minha vida, que foram extremamente generosos, e não apenas materialmente. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor da igreja presbiteriana de Manaíra, hoje a igreja presbiteriana memorial. Eu comecei a ser pastor muito cedo daquela igreja, com exatos 23 anos. Eu não sei como é que aquelas minhas ovelhas daquela época, que ainda são ovelhas hoje, me aguentaram, porque, com todo respeito a você que tem 23 anos de idade, você tem a maturidade de um molusco, que era exatamente o que eu tinha. E sempre tive um temperamento forte. Hoje eu estou mais frouxo, mas assim, a gente vai ficando velho, né? Mas eu sempre tive um temperamento forte. E numa determinada reunião do conselho, a gente tinha tocado num assunto, tratado do assunto, os presbíteros tinham alinhado, estava tudo certo. Segunda reunião, um dos presbíteros, que era um querido amigo, já está no céu, não por isso, mas já foi para o céu, ele voltou com o assunto. Mas, meu irmão, a gente já tratou desse assunto antes. Mas eu queria tratar de novo. Ok, vamos tratar de novo. E aí, tratar do assunto da mesma decisão, o conselho foi na mesma direção. Bem, tá, um mês depois,
O irmão trouxe o mesmo assunto, do mesmo jeito. Aí eu disse, irmão, me desculpe, mas aqui eu não tenho paciência, você já me dê licença, fiquem aí que eu tenho que fazer, tenho mulher e 3 filhos em casa, na verdade só tinha 2. Levantei e saí. Eu estava absolutamente certo na minha indignação daquele irmão ficar moendo e remoendo 3 vezes seguidas um assunto que já estava pacificado no conselho. Mas teve um presbítero que de vez em quando vocês veem ele pregando aqui ainda hoje nesse púlpito, e que é um querido irmão, e um irmão muito experiente, que me ensinou muito a ser pastor, que ele pegou o carro dele, eu tinha pego o meu carro, saído para casa, paciência com um negócio desse não, fui para casa, e ele pegou o carro dele, me encontrou na esquina, apitou, praticamente me fechou, me encostou na rua. Estou contando isso para você ver como seu pastor é um homem santo. Colocou no canto assim, disse, vem para cá, entra aqui. Aí botou dentro do carro dele, vamos tomar água de coco. Aí saiu para tomar água de coco comigo. Disse, nunca faça isso. Você desrespeitou o conselho, você desrespeitou os seus presbíteros, são todos homens mais velhos que você. O irmão tem dificuldade mesmo, mas não é assim, você é nosso modelo. E aí ele me deu, irmãos, um sermão abençoado. Sabe o que acontece? É que quando a gente tem esses aprendizados, a gente faz em secreto. Ele nunca deixou que nenhum presbítero soubesse que foi ele que me fez, depois daquela água de coco, e enquanto eu tinha ido no banheiro, pegou o telefone, ligou para a igreja e disse assim, fiquem aí que o pastor está voltando. Ele já me disse que está voltando. Eu não tinha dito nada, que tinha voltando nada, eu estava ainda sendo convencido por ele. Ele voltou para o ponto onde os 2 carros estavam, me colocou de volta no carro e disse, vamos voltar para a reunião? E eu fui pedir perdão, pela impaciência do irmão ao irmão, e a reunião foi uma bênção. Graças a Deus que ele nunca mais trouxe aquele assunto de novo, porque também aí já era demais. Ele nunca disse isso a ninguém. Eu estou dizendo isso a vocês agora. Minha esposa não sabe dessa história. Porque o que a gente faz em secreto, só a eternidade conhece. E tantas pessoas que fizeram em secreto para você, elas terão um reconhecimento de Deus e não dos homens. Então, tanto quanto você fizer o bem e as boas obras em secreto, melhor para o seu coração enganoso. Mas uma segunda coisa aqui que me chama muita atenção, e aí eu vou dar um pulinho, porque Jesus ensina a respeito da oração do verso 5 ao verso 14, verso 15, e quando chega no verso 16, ele traz a segunda disciplina espiritual, a segunda boa obra que os judeus normalmente faziam, que era o jejum. E aí ele diz assim, verso 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, veja qual era o padrão, sempre como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui Jesus acrescenta uma coisa a mais. Quanto às esmolas, ele diz assim, faça em secreto. Quanto ao jejum, ele diz assim, dê exatamente a impressão oposta àquela ação que você quer fazer. Se você está jejuando, ao invés de abatido, você se mostre cheio de vida. O que Jesus estava fazendo? É uma didática maravilhosa. E por que essa didática é maravilhosa da parte de Jesus? Porque quando eu me mostro abatido, os outros me trazem consolo, e consolo não me motiva. Não há um coração pecaminoso. Um coração pecaminoso só quer colinho e conforto. Leite quente com canela para dormir bem. Quando alguém vem então e diz assim, coitadinho que você passou por isso, por favor não diga, é porque você não sabe o pior. Porque o máximo que você vai ter das pessoas é dó, compaixão, até sincera, mas isso não lhe motiva a superar suas limitações. O que a gente faz quando o menino cai? Levanta, sacode a poeira,
e dar a volta por cima. Porque senão o menino fica cheio de mimimi. Existe uma didática aqui maravilhosa do Senhor Jesus. É que quando no dia da angústia você se abater, a sua força é pequena, isso está escrito em Provérbios. No dia mau, se mostre forte no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Não se abata, porque no máximo você vai ter dó e compaixão. Não se alimente da pena das outras pessoas, porque isso corrói a sua confiança em Deus e naquilo que Ele fez você superar antes e fará superar depois. E como o tempo é curto, vou correr um pouquinho mais e vou para a nossa última. Eu acho que eu me perdi aqui, desculpe. Esmola, jejum, sim, a oração, que está no meio, mas é a mais importante de todas. Verso 9, voltando agora no texto, capítulo 6. Pela ordem do texto, não, pela ordem da importância. E quando orarem, verso 6, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Novamente, qual era o problema? Para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre em seu quarto e fechada a porta, veja o princípio do que é secreto. Ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Mas ele acrescenta um terceiro princípio, no verso 7. E quando orarem, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o rei de vocês, o pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Além de fazer em secreto, além de fazer exatamente o contrário do que a sua carne e os outros esperam que você faça, como no caso do jejum, ao invés de abater-se, mostrar-se forte, foque a sua confiança, acima de tudo, no que Deus tem para você. E aqui, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa que é importante. Ninguém consegue tirar nada de você se você tiver certeza de que o que Deus tem para você, homem nenhum tira. É esse o princípio que está aqui, subjacente ao texto. O vosso Pai já sabe o que precisam. Significa o quê? Descanse porque Ele fará. Não faça para que Ele venha a fazer. Ele já fará, porque Ele já conhece antes. A coisa mais maravilhosa do mundo é você fazer obras baseadas na gratidão pelo que Deus já fez, na confiança de que Ele fará infinitamente além do que você imagina, mas não por um espírito de barganha, que se eu fizer, Ele fará, porque o vosso Pai já sabe o que necessitais. Não precisa insistir em oração, como era o caso concreto aqui, como os gentios faziam, porque imaginavam que deveriam vencer Deus no cansaço. Isso é a atitude de quem não sabe, não descansa e não confia naquilo que Deus vai fazer, porque Ele já decretou que fará, e você tem que apenas confiar nisso, ao invés de fazer das obras um mérito para que possa negociar com Deus e garantir em barganha que Ele faça alguma coisa com você. E esse talvez seja o grande delito das boas obras com motivações falsas. Não é apenas a recompensa diante dos homens. É o espírito de barganha que nós queremos exercitar diante de Deus. Sabe quando isso aparece? Quando nós passamos dificuldades. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente quando passamos dificuldades? Mas Deus, por que eu? Na verdade, a pergunta é, e por que não? Porque você se acha melhor?
Porque você se acha mais justo? Abra os olhos, querido irmão, querida irmã. Veja quantas pessoas tão boas passaram por coisas piores que as suas. Você se julga melhor e por isso não deveria passar pelo que elas passaram? Você consegue entender que essa é a motivação que está ali, o raciocínio que está ali por trás? Por que eu? Ora, porque a vida é um vale de lágrimas, no mundo tereis aflições. Deus tem um propósito. Mas se você acha que Deus deve alguma coisa a você, porque você orou muito como gentios, é porque no fundo nós não confiamos que Deus faz todas as coisas exclusivamente pela sua graça, sabendo qual é a nossa necessidade e garantindo que vai supri-la, como Ele mesmo garante. Queridos, eu teria muita coisa mais para meditar nesse texto com vocês, mas o tempo urge e eu queria encerrar apenas lhe levando a 3 considerações rápidas. Não deixe de fazer. Pelo contrário, faça cada vez mais. Cuidado mais com a sua motivação do que com o tamanho ou a qualidade das suas obras. Terceiro, se pergunte todo o tempo, para quem, afinal, eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Que Deus nos conduza a sermos homens e mulheres ricos em boas obras, para a glória do Senhor e com motivações puras. Amém? Ó Deus amado e querido Pai, aplica ao nosso coração aquilo que nós, humanamente falando, não conseguimos fazê-lo, para que ao fim desta reflexão, enquanto a carregamos conosco no nosso coração e sairmos daqui no momento do encerramento deste culto, ela nos leve a refletir diariamente sobre o privilégio de responder à Tua graça por meio de obras que revelam a nossa gratidão. Ao mesmo tempo, nos leva a refletir não apenas pelo privilégio, mas refletir sobre o perigo de fazermos isso e desprezarmos a Tua graça, ou poluirmos e contaminarmos a Tua graça com motivações impuras. Mas que isso não nos desmotive, pelo contrário, apenas corrija a nossa motivação e nos faça caminhar todo o tempo, pedindo ao Senhor: sonda-me, ó Pai, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.